Então, bem-vindos a mais uma Speed Talk da Associação Empresarial do Minho. Hoje temos aqui connosco a nossa convidada, é a Ana Luísa Rego, da Future Mind. Ela é Business Development Manager de Marketing and Communication. Espero ter dito tudo de forma correta. E eu desde já agradeço pela presença e por ter aceito este convite para trazermos esta temática do alinhamento eficaz entre marketing e vendas pode ser a chave para transformar leads em clientes fidelizados. Portanto, estamos a falar aqui de estratégias como inbounding marketing, automação e análise de dados, para alinhar processos que não só para aumentar a conversão das leads, mas também para criar experiências de compra que fidelizam os nossos clientes. Isto é tudo uma introdução feita por mim, mas agora vou passar a palavra a quem de direito, Ana. Muito obrigada. Obrigada, Isabel. Bom dia a todos. Obrigada por estarem aqui hoje com a Eminho e com a Future Mind para esta Speed Talk. Então, como a Isabel já apresentou e vocês tiveram acesso, vamos falar aqui assim desta dificuldade que muitas empresas sentem, que é alinhar a equipa de marketing e vendas para gerar leads que realmente convertam. Esta talk vai ter aqui uma duração de cerca de 30 minutos e no final vamos ter aqui algumas questões, por isso peço, ou um espaço para questões neste caso, por isso peço que reúnam as vossas questões, no final deste período falamos um bocadinho, à medida que formos aqui falando, que eu for falando, se tiverem alguma dúvida, tomem nota, partilhem também Sim, aqui no espaço de comentário de do chat, conversa é possível. Sim. e pronto, e no final voltamos a elas e conversamos sobre elas. Como a Isabel tão simpaticamente apresentou, o meu nome é Ana Luísa Rego, sou Business Developer na área de comunicação e marketing na Future Mind. Tenho cerca de 15 anos a ajudar aqui empresas a alinhar as equipas de vendas e de marketing para maximizar aqui os resultados. Já passei por marcas como a UX, a Porta Editora, o do Quanto Custa, Cabaz.pt, Aeronix, Ciner Group, entre outras. E agora estou ligada à marca Future Mind, é uma empresa que foi fundada, sou co-fundadora também, e atuamos aqui nas áreas de branding e de marketing estratégico essencialmente. Para hoje, o meu objetivo é essencialmente contar-vos uma história. E aqui é contar-vos uma história através desta imagem. É a história dos dois burros espertos. Enquanto eles são teimosos, não acontece nada, portanto, nenhum chega ao seu objetivo. Através desta ilustração, a ideia aqui é fazer a apresentação da nossa talk, nesta speed talk, em que nós vamos falar, por outras palavras, qual é a importância de alinhar as equipas de marketing e de vendas e como é que nós conseguimos fazer este alinhamento, que estratégias é que nós podemos seguir, nós já vamos falar sobre elas. Trouxe aqui um bocadinho, se ainda tivermos 2 minutinhos, só mesmo para levantar o véu sobre estas tendências para 2025, afinal, este ano já está na reta final. Vamos ter aqui também alguns exemplos e no final falamos então, reunimos as vossas perguntas, as vossas questões e falamos um bocadinho todos em conjunto. Eu vou começar por vos lançar uma pergunta. Pedia mesmo que fossem escrevendo no chat as vossas respostas e os vossos desafios. A minha pergunta é: quem aqui é que já teve desafios para alinhar estas duas equipas? Essencialmente estas duas equipas, que são o nosso foco hoje, marketing e vendas. Uma das grandes barreiras para gerar aqui estas leads qualificadas, e quando nós dizemos leads qualificadas, é quando o cliente ou o potencial cliente está naquele ponto de maturação que perto da conversão, que está pronto para efetuar uma compra. E uma das grandes barreiras para gerar estas leads qualificadas é a falta de sinergias entre estas duas equipas. As equipas estão desalinhadas, frustradas muitas vezes, e isto gera perdas. Perda de tempo e perda muitas vezes também de resultados para a empresa. Há normalmente dois grandes problemas entre estas duas equipas, é que elas não falam a mesma língua e elas muitas vezes não têm as ferramentas
que precisam e conciliadas para conseguirem depois dar seguimento ao processo, já que uma inicia o processo da geração de leads e a outra tem que o finalizar. Portanto, elas têm obrigatoriamente que trabalhar em conjunto. Aqui, muitas vezes acontece que o marketing tende a falar muito no valor das coisas, enquanto a equipa de vendas está muitas vezes focada no produto em si ou no serviço, é válido para produtos ou serviços, nas suas características e o que é que ele faz, de um ponto de vista muito prático. O equilíbrio está entre estes dois, não é? Não há aqui nenhuma ciência exata, mas o equilíbrio está entre os dois. E o ponto que eu respondo à necessidade do cliente, à real necessidade do cliente, é o verdadeiro produto. Isto é válido para produtos e serviços, como eu já tinha dito, não é? Portanto, quando eu digo produto aqui, não entendam que é só uma coisa física. A resposta tem de ser muito clara, que é qual é o propósito? Isto muitas vezes acontece aqui uma confusão entre tudo que é missão, visão, valores da empresa, mas nós queremos saber uma coisa, é qual é o propósito do nosso produto, qual é o propósito do nosso serviço. Isto implica muitas vezes que tenhamos que voltar atrás, nós temos muita pressa de chegar ao cliente, de falar com o cliente, mas temos que fazer bem o nosso trabalho de casa para conseguirmos responder de forma eficaz e direta a esta pergunta. Qual é o propósito do nosso produto e do nosso serviço? Isto porque muitas vezes este produto, este propósito, ele não é claro. As equipas estão desalinhadas, há frustração, o marketing gera as leads, mas a equipa de vendas não consegue ter as ferramentas para as converter e isto resulta em perdas efetivas para a empresa e para a organização. E eu dou-vos, por exemplo, 2 ou 3 exemplos, vocês devem já ter ouvido falar disto, que é o exemplo do produto da Netflix. Ela não vende séries, ela vende o entretenimento. No caso da Disney, não se trata de vender filmes de animação ou os parques temáticos. É a magia que está envolvida, é o sonho que está envolvido neste caso. E então, são 2 produtos muito específicos. Voltando aqui um bocadinho mais à realidade, eu não sei se conhecem a Conversion, que é uma empresa especializada em SEO, por exemplo, e o que eles vendem aos clientes não é como é que se faz o SEO ou a ferramenta. O que eles vendem ao cliente é o potencial de crescimento que eles têm ao utilizar esta ferramenta. A forma como se apresenta muda efetivamente aqui este contexto. Eu vou dar aqui alguns exemplos, isto porque quando todos compreendem o valor, é muito mais fácil concretizar as vendas, porque estamos todos a falar em uníssono. Vou dar aqui 2 ou 3 exemplos, alguns muito específicos que já me aconteceram, portanto, isto é conhecimento de causa. Uma das empresas, há uma empresa de software que até pode gerar, por exemplo, isto é um exemplo hipotético, pode gerar até 100 leads, ou seja, a de marketing conseguiu, através de uma campanha digital, angariar os seus contactos, mas a equipa de vendas não conseguiu converter nenhuma. Qual é o problema aqui? Pronto, é preciso olhar para estes dados e perceber-se que as leads não estavam prontas para a compra. Portanto, quando a equipa de vendas chegou ao contacto com estas leads, eles não estavam no ponto de maturação ideal e também não correspondiam, em alguns casos, ao perfil ideal de cliente, que é para quem é que nós estamos a falar e para quem é que o nosso produto realmente serve. Pronto. O resultado disto foi só tempo desperdiçado, alguns recursos, pronto, que foram subutilizados, e aqui um potencial que não foi concretizado. Há outra coisa que muitas vezes acontece neste desalinhamento entre as 2 equipas, é um caso real, isto já me aconteceu algumas vezes em algumas empresas com quem trabalhei, que é as empresas, principalmente em e-commerce, fazem grandes campanhas de email marketing, mas depois a equipa de vendas ou o apoio ao cliente não sabem qual foi o tom, quais são as ofertas apresentadas e em que moldes é que aquilo pode acontecer e quais são os objetivos da campanha, como é que eles abordam o cliente. E quando os clientes contactavam, no nosso caso, quando os clientes contactavam as equipas de vendas ou a equipa de atendimento ao cliente, havia uma discrepância das abordagens. Não eram claras, contraditórias. O que aconteceu foi que, nesses casos, houve uma desistência, houve muitos clientes ou potenciais clientes a abandonarem a compra quando já estavam numa fase mais avançada que até nos contactaram. Portanto, isto é um exemplo do que não fazer efetivamente, que é deixar as equipas de vendas ou até as equipas de atendimento fora das campanhas de marketing daquilo que se está a passar.
Mas há também casos de sucesso. E os casos de sucesso têm muito a ver com alinhar as vendas e o marketing, muitas vezes através de CRMs integrados. Um, no caso do marketing, gerar os leads e as vendas terem acesso a todos os históricos das interações e conhecerem a fase de maturação do potencial cliente. Saberem, por exemplo, quando eu digo o caso do marketing, nós vamos falar disto mais à frente no inbound marketing. Ele pode ter lido um post no blog, ter acessado ao site, ter visto as características do produto, ter adicionado o produto ao carrinho de compras e a equipa de vendas, quando está a falar com ele, com esse cliente, tem que saber em que fase deste processo é que ele está, para o conseguir abordar e esclarecer ou incentivar, dependendo da fase de processo em que ele está. E isto pode ter um impacto muito positivo nas vossas conversões. E há casos, e num dos ciclos de vendas que foram analisados, o ruído, não é, neste processo foi reduzido em cerca de 30% e conseguimos aqui a conversão em cerca de 20% a 25%. Em muitos casos eu não vos posso dar, só para deixar esta linha, eu não vos posso dar nomes das empresas onde é que isto aconteceu efetivamente, porque não, efetivamente não posso partilhar convosco, mas estou-vos aqui a partilhar casos reais. E tem aqui outro exemplo de um marketplace. Eu acho que este era mais gritante até, e era mais. Foi um volte-face estratégico e foi super interessante o resultado final, que era no caso de um marketplace. Era um marketplace que estava a ser introduzido no e-commerce, uma nova vertente. E a equipa de marketing e, neste caso, também a equipa de design estavam a trabalhar completamente opostas e a responder a objetivos e a públicos-alvo diferentes daquilo que eram os objetivos e o ICP da equipa de vendas. Ou seja, tínhamos uma equipa de marketing direcionada para tudo que era consumidor final, B2B, B2C, e tínhamos as vendas aqui direcionadas para B2B, na angariação de novas lojas, e havia ou seja, nenhum dos dois estava a alcançar objetivos e nenhum dos dois estava a ter os resultados que eram esperados e que tinham sido definidos. Não que não tivessem potencial, mas porque as estratégias estavam completamente desalinhadas. Aqui a estratégia passou muito por estabelecer touchpoints semanais entre as duas equipas, de redefinir objetivos comuns, criar processos de comunicação eficazes, e isto teve um resultado bastante positivo e permitiu criar aqui novos produtos para a equipa comercial, teve novas oportunidades de venda para outros clientes, ou seja, tudo isto destinado ao B2B, enquanto esta alteração da relação da equipa de vendas com o cliente teve um impacto positivo para a equipa de marketing, conseguiu aumentar as conversões também junto do cliente final. Portanto, quando as equipas trabalham juntas há efetivamente resultados. Nesta fase, em que nós já compreendemos aqui, nesta fase da nossa apresentação, já compreendemos a importância de alinhar as equipas de marketing e vendas. Já apresentamos aqui alguns exemplos menos positivos do que não fazer e exemplos positivos, casos de sucesso. Falta-nos agora perceber como é que nós vamos alinhar estas equipas de marketing e de vendas. E passa muito por olharmos para dentro numa primeira fase e se este exercício ainda não foi feito na vossa organização. E eu trouxe-vos aqui, não vou debruçar muito tempo sobre ele, mas há um exercício que eu faço com as equipas que é desafiador, porque percebemos como, dentro da mesma organização, as respostas a estas 6 perguntas, ou estes 6 tópicos, que são respostas muito curtas e muito diretas, são completamente dispares. E quando isto acontece, é necessário sentarmos, muitas vezes a tomada de decisão também precisa de ser aqui chamada, não é? Para redefinir tudo isto. Este é um modelo, um prisma de identidade que define o vosso produto, a vossa marca. E se vocês nunca o fizeram, sugeria que fizessem isto junto da vossa organização e que recolhessem as respostas e depois levassem junto de quem toma a decisão para perceberem que há qualquer coisa que, antes de nós avançarmos para o cliente, e definirmos o produto, o que é que queremos vender, como é que vamos, para onde é que vamos, que mercados é que vamos atuar, temos que definir quem é que nós somos muito bem definidos. E enquanto a equipa não estiver completamente alinhada a definir estes atributos tangíveis e intangíveis da vossa empresa, vocês não vão conseguir
ter os resultados que esperam. Ou, neste caso, vão perceber que provavelmente a base de 90% dos vossos problemas estão assentes na discrepância entre estas respostas. Concluído este vosso processo, eu deixo-vos este desafio para vocês analisarem e ficarem a conhecer melhor. Concluído este processo, há aqui também 3 processos essenciais que vocês podem então definir e alinhar para conseguirem conciliar e alinhar aqui as equipas. Primeiro é o marketing e as vendas devem concordar em quem é o cliente ideal. Para quem é que vocês vão falar? Como é que vão falar? Em que tempos é que vão falar e de que forma é que vão apresentar o vosso produto? Isto é essencial. Toda a gente fala de definir isto, muitas vezes fala disto, mas não é... tem que ser quase cravado na pedra para isto não ser uma dúvida. Atribuir outra dos processos é quando você já tem as vossas leads, é atribuir-lhe pontos com base no comportamento deles. Isto saber o que é que o potencial cliente ou esta lead, qual foi o processo que ele já passou, permite priorizar aqueles que estão mais perto da conversão. Portanto, para isto é muito importante vocês utilizarem as ferramentas de CRM, que facilitam o processo. Há bastantes no mercado, há bastantes para diferentes realidades em termos de empresas. Eu não vou abordar aqui nenhuma em particular, porque a realidade das empresas é completamente diferente e que eu vim aqui depois sabermos e fazermos aqui um estudo quase daquilo que são as vossas necessidades. O outro ponto que muitas vezes é esquecido é este estabelecer rotinas de comunicação periódicas entre as equipas e garantir que as equipas estão efetivamente sincronizadas. Pode ser semanalmente, quinzenalmente, o que vocês acharem que em termos de equipa faz mais sentido. E também aqui implementar ferramentas que na gestão da comunicação e na partilha de feedback sejam uma mais-valia. Podem ter ferramentas como o Slack, como o Teams e o Planner, como o Trello, como o Notion, são ferramentas que, na sua essência, a maior parte delas são gratuitas, até pois permitem outro nível de funcionalidades nas versões pagas, mas que vocês conseguem melhorar efetivamente a gestão e a comunicação das vossas equipas. E estes pontos trazem resultados efetivos para a empresa, trazem melhorias, conversões e trazem, acima de tudo, o cliente junto de vocês. Vocês tornam-se mais coerentes, coesos e até, em muitos casos, mais eficazes. Identificados aqui os problemas e as dificuldades e estabelecidos aqui e tendo vocês já estabelecido o vosso prisma de identidade, o passo seguinte é aqui definir as estratégias-chaves para gerar as leads qualificadas. E uma delas passa pelo inbound marketing, que é atrair clientes ou potenciais clientes com conteúdos de valor. O que é isto? Isto basicamente consiste em educar e informar os vossos potenciais clientes, as vossas leads, ao longo do processo de compra. O processo de compra pode ser uma fase muito demorada, dependendo do produto ou do serviço que as pessoas estão a atender a comprar. Um exemplo de uma empresa que faz este processo é a HubSpot, por exemplo, que é uma empresa ligada também aos serviços na área de marketing, e o que eles utilizam é muitos blogs, criam conteúdos para blogs, criam e-books, criam webinars para informar, para ir criando aqui este envolvimento com os utilizadores, com os potenciais clientes, para depois, quando eles sentirem esta necessidade, poderem ter lembrarem-se da marca, estarem mais próximos da marca e estarem, acima de tudo, mais informados e fidelizados com o produto deles e não com o produto de outro concorrente. Por exemplo, isto é válido, eu dei este exemplo, mas isto é válido para, por exemplo, uma empresa que eu só vendo tecnologia, como é que eu faço isto, certo? Mas vamos pensar que vendem, por exemplo, aparelhos, televisões, vamos pensar em televisões, é um exemplo. É certo que as pessoas, quando vão escolher uma televisão, não é uma decisão que vão tomar agora para comprá-la já amanhã, ou vou comprar daqui a 10 minutos. É uma decisão ponderada, porque as pessoas vão querer saber a que distância fica do sofá, qual é a melhor opção, quantas polegadas são, o sistema de som, que se funciona bem, se não funciona, qual é a qualidade da imagem, qual é a tecnologia mais recente.
e efetivamente eles hão de chegar ao preço, mas o preço vai estar num patamar que estas características todas influenciaram. E apresentar-lhe logo o preço pode não ser a melhor estratégia se vocês não o ajudarem no processo de decisão, não ganharem essa confiança logo no processo em que ele começa a pensar que quer comprar. Outra das estratégias-chave aqui para gerar leads qualificadas pode ser não, é a automação. A automação, por exemplo, em email marketing, que garante que as equipas não gastam tempo aqui a tratar leads uma a uma, por exemplo. Exemplos práticos disto podem ser as campanhas de nutrição de leads, por exemplo. Eu sei que um cliente foi ao site, visitou aquele produto, leu um determinado artigo de blog sobre ele, então o sistema, nós programamos para ele, quem fez este determinado projeto, o trajeto, desculpem, para quem fez este determinado trajeto, assim é que é, vai receber um determinado conteúdo num determinado período de tempo. Esta automação permite tratar o cliente quase one-to-one e dar-lhe respostas àquilo que ele está à procura ou à necessidade dele específica. Claro que isto funciona depois em clusters, não é? Ou seja, nós não sabemos quem são, mas sabemos que há um grupo de clientes que têm determinadas necessidades, então vão receber aquele conteúdo e isto permite-nos até segmentar e identificar quais são as melhores oportunidades e quando é que nós devemos contactar e neste processo depois aumentar aqui também a conversão. Dados. Quem aqui ainda não ouviu falar de dados em 2024? Mas a verdade é esta. Apesar da importância de monitorizar os dados e de sabermos qual é o comportamento das leads para ajustar aqui as nossas campanhas quase em tempo real, se for o caso, mas para irmos ajustando, a minha realidade já me mostrou que todas as empresas dizem que têm dados, muito poucas efetivamente recolhem os dados de uma forma realmente analítica, muito menos ainda têm a informação e tendo a informação, muitas vezes a tomada de decisão não é feita com base nesses dados. Ou seja, é uma tomada de decisão quase sensitiva. Eu acho que, ou o meu concorrente fez, mas a verdade é que a nossa realidade pode ser diferente do nosso concorrente. E aquilo que nós temos que analisar são os nossos dados, para percebermos o que é que, ok, está positivo, porque pode acontecer termos coisas positivas, então é para manter, e percebermos aqui quais são os nossos pontos de melhoria e onde é que está aqui o estrangulamento, muitas vezes, da lead para não conseguir avançar no processo de compra. Por exemplo, perceber quando é que nós perdemos um cliente no carrinho de compras. Para quem tem um e-commerce, ou para quem tem um serviço, por exemplo, o cliente contactou, fez esta primeira abordagem, nós demos seguimento, mas ele não concretizou. Vamos analisar estes dados, vamos perceber. E esta monitorização é realmente importante e a tomada de decisão para as ações do que fazer a seguir ou do que não fazer também tem que ser baseadas efetivamente nestes dados. Por fim, uma estratégia chave para que estas leads qualificadas sejam ainda mais potenciadas é aqui o atendimento ao cliente, que é muitas vezes esquecido. Ele desempenha um papel muito importante, é muito crucial aqui na fidelização do cliente e tem um potencial de cross-selling muito grande. Quando nós recebemos o atendimento ao cliente, muitas vezes nem sequer é tratado no âmbito do marketing e eu entendo isto como um erro. A minha perspectiva não é essa, efetivamente, e o que a experiência mostra é que nós temos um conteúdo e um histórico de insights destes clientes que é extremamente relevante. Muitas empresas ou muitas marcas estão muitas vezes preocupadas em fazer inquéritos para fora, para perceber porque é que compram ou não compram determinada marca, porque é que, porque é que não concluiu a compra, mas a verdade é que quem concluiu a compra tem muitas vezes o processo e tem a imagem toda e são efetivamente um potencial. As empresas que conseguem fazer este
priorizar do atendimento consciente e personalizado aqui ao cliente, vão conseguir construir relações a longo prazo que são muito mais potenciais de sucesso. Ou seja, porque permite-nos transformar aqui um cliente num promotor da nossa marca. Mesmo quando um cliente vem com uma reclamação, se nós estivermos alinhados como estivemos lá atrás, não é? Ou seja, se nós soubermos qual é exatamente o nosso propósito e dependendo aqui da reclamação do cliente, nós vamos ter capacidade para lhe conseguir dar uma resposta que, mesmo ele estando insatisfeito, o consiga deixar menos insatisfeito e, mesmo ele tendo ficado insatisfeito com o produto ou com o serviço em determinado momento, ficar satisfeito com a forma como nós resolvemos o problema. Porque quando as coisas correm bem é sempre muito fácil. O problema aqui é realmente quando as coisas correm mal. Portanto, transformar um cliente insatisfeito num promotor da nossa marca é fundamental. E não quero dizer, é mais um, não quero comprar, não compro. Pronto, às vezes há clientes difíceis, mas há aqui um grande potencial. O outro tem a ver com a recolha de informação. Nós temos o cliente do nosso lado. E se ele nos contactou ou se ele até já finalizou a compra, ele está num processo de maturação muito elevado. Já está connosco. E como é que nós conseguimos aqui que ele nos seja útil? Se calhar a palavra não é muito simpática, mas como é que nós conseguimos aqui que ele nos seja útil? Conseguimos fazendo recolha sobre as preferências, sobre quais foram os desafios dele na compra, o que é que ele considera que pode ser melhorado muitas vezes, e muitas vezes é só ouvi-lo, porque durante a reclamação ele está-nos a dar uma perspectiva que as nossas equipas internas muitas vezes têm como ângulo morto. Ou seja, nós estamos tão habituados a lidar com aquele produto, com aquele serviço, para nós sempre foi assim, a administração diz que é assim e nós não vamos pensar naquilo de outra forma, mas há ali um trigger qualquer naquela conversa que nos pode despoltar, por exemplo, a criação de novos produtos, a criação de novas soluções ou até agilizar o processo de compra. Portanto, aqui há realmente muito potencial. Uma das dificuldades que eu tive também, foi recentemente aqui com uma empresa parceira, é que diziam, mas eu não sei que conteúdos criar. Eu não tenho tempo para andar a fazer pesquisas sobre as tendências o que é que as pessoas estão à procura. Ok, então diz-me quais são as principais 10 perguntas que os teus clientes te fazem. E aqui nós conseguimos reunir, foi sumo, que deu muita uva, porque nós conseguimos criar imensos conteúdos educativos e direcionados para o cliente-alvo daquela marca e com um potencial elevado de conversão. Portanto, este atendimento ao cliente aqui tem de ser realmente valorizado. E, no fundo, ele é uma oportunidade de melhoria, é uma oportunidade de vermos-nos de fora e até termos portanto, uma segunda opinião quase de quem já está do nosso lado, porque já converteu. Eu creio que estou a falar muito rápido e a conseguir avançar dentro do tempo. Isabel, Sim, está ótimo, pronto. estava no bom ritmo e nós, entretanto, quando colocou aquela, no início mesmo, sobre quem é que tinha, portanto, temos aqui uma Ivone Silva que respondeu eu. Ok, se calhar daqui a pouco conversamos um bocadinho com a Ivone, se ela quiser explorar. Se alguém mais Exatamente. tiver alguma dúvida nesta fase, podem ir lançando aqui as dúvidas no chat, alguma coisa que Exatamente. possam querer abordar com mais, ter aqui outra perspectiva, podemos falar mais Sim, um bocadinho. sim. Agora, avançando aqui para aquilo que são as tendências para 2025. O que é isto do marketing 2025? Que os desafios vão ser grandes. Estamos a falar de clientes exigentes, cada vez mais exigentes, quer no relacionamento, quer, por exemplo, no próprio tratamento dos dados. Como é que as equipas depois aqui vão conseguir potenciar-se? E o que é que se pode aqui fazer para 2025 e o que é preciso estar atento? Eu escolhi três. Já há várias listas e vários estudos sobre estas tendências para marketing 2025, vão começar a sair ainda mais a partir de agora. Mas há uma aqui que é inquestionável.
não é? Que é a automação, como é que nós criamos estes processos autónomos, como é que nós conseguimos cada vez mais que quando um cliente nos liga, nós sabemos o que é que ele comprou da última vez, o que é que quantas vezes é que ele nos contacta antes de fazer uma compra, como é que tudo isto é relevante. Isto é possível através de automação e de criação de CRM estruturado, mas a automação e a inteligência artificial vão nos ajudar cada vez mais aqui a atingirmos os nossos clientes e a falarmos com eles de uma forma mais direta. Não é substituir os atendimentos ao cliente por que é também uma tendência, ou é uma coisa que às vezes acontece e que as empresas ou o management pensa como é que eu reduzo custos, ponho um atendedor de chamadas automáticas. Não é neste ponto que a AI está. Aqui o que a AI é uma ferramenta que nos permite ter mais informação para falarmos com o nosso cliente. Seja nas respostas que lhe damos, até muitas vezes na forma como interagimos com ele, como é que podemos resolver o problema e, acima de tudo, é em conhecê-lo. Outra das tendências é o Omnichannel. Para quem tem lojas, ou essencialmente canais físicos e canais digitais, é ter aqui uma experiência comum em todos eles, seja na loja online, seja no offline, termos aqui processos simplificados, integrados em todos os pontos de contacto, ou seja, não ser uma coisa diferente na loja e ser uma coisa diferente online, ser uma coisa que quando o cliente vai à loja é tratado quase como um amigo, né? Ou como com um tom mais informal, mas quando recebe um e-mail ser muito formal, ou seja, temos que uniformizar aqui toda a cadeia de contacto com o nosso cliente. E existe também já está desde 2024, já está anterior, mas tem ganho cada vez mais força, que é esta transformação das redes sociais, como o Instagram, o TikTok, em plataformas de comércio eletrónico. E este From Social to Storefront vai bater também numa tendência que é os utilizadores comprarem com cada vez menos cliques e sem irem muitas vezes às plataformas da própria marca. E por isso é que é preciso muitas vezes estar atento e estar ligado aqui às redes sociais e estas novas tendências. As redes sociais evoluíram, integram já a funcionalidade de promover as vendas diretas, seja em Reels, Stories, criação aqui de conteúdos e de opções de compra dentro das próprias aplicações, e o objetivo é essencialmente este, que é facilitar e quase dar de mão beijada aqui este processo de descoberta, de interação e de compra dos produtos diretamente nas plataformas. E isto é fundamental, cada vez mais, estarem presentes nas redes sociais de uma forma consistente, coesa e de continuidade, e pode efetivamente aumentar aqui as vendas aumentar vendas através do envolvimento social, porque já não estamos no mercado local, estamos no mercado global e isso acontece a um ritmo cada vez mais rápido. Portanto, temos de ter essa consciência e ter esta noção. Eu falei aqui de 4, estão aqui mencionadas 3, a automação e a inteligência artificial, o omnicanal e a transformação das redes sociais em plataformas de e-commerce, reduzindo as interações e os cliques para a compra. Nesta fase, eu estou a terminar aqui esta Speed Talk, foi mesmo uma Speed Talk. Gostava que vocês retivessem aqui essencialmente estes 3 tópicos que nós falamos, para alinhar as equipas de marketing e de vendas para o sucesso, de redefinir ou definir muito bem qual é o vosso propósito, fazer aqui este olhar para dentro, terem presente algumas das estratégias como o inbound marketing, a criação de conteúdos educativos, podemos chamar assim, para envolver todo o processo de compra do cliente, quando ele está ainda numa fase inicial, se pensarmos no funil, à medida que ele se vai aproximando desta fase final da decisão de compra, da tomada de decisão de compra, ter os conteúdos específicos.
introduzir automação no vosso processo de gestão e de relação com o cliente e também quer na parte do marketing, da criação de conteúdos que possam ser difundidos de forma automática, quer da parte das vendas, de ter um CRM que seja útil e que lhe permita ter dados para conversar, não é, com o cliente, sabendo em que fase é que ele está. Olhar muito para os vossos dados e seja através do Google Analytics, seja através de dashboards próprios, utilizem os vossos dados, identifiquem os vossos dados essenciais, seja se for num e-commerce, vocês têm que saber as visitas, têm que perceber quais são os vossos dados essenciais, qual é o nível de conversão, onde é que vocês perdem o cliente, qual é a vossa taxa de conversão, como já mencionei. Tudo isto são dados relevantes para a tomada de decisão. Depois disto, temos o atendimento ao cliente, porque já passamos aqui esta fase, e o cliente já está do vosso lado, olhar com carinho para o atendimento ao cliente e perceber todos os insights que eles vos podem dar e que são muito valiosos. A reter também é o alinhamento destas duas equipas, o marketing e as vendas, é um fator de sucesso para o vosso negócio, para o negócio da empresa, que gera efetivamente vendas. As duas equipas estando alinhadas, não sabendo qual é o caminho, o que é que uma está a fazer, o que é que a outra está a fazer, é um fator crítico. E isso vocês conseguem, lá está, com touch points, com ferramentas específicas, o CRM vai-vos ajudar imenso, e acima de tudo com alinhamento de expectativas e de objetivos. E, a somar isto tudo, adotar tecnologias e processos que ajudem as duas equipas a manter-se fiéis àquilo que é a voz da vossa marca. Para que vocês consigam, independentemente da pessoa que atende, do vendedor A, B ou C, ou do gestor A, B ou C de marketing, quem fala para o vosso cliente é sempre a vossa marca. Vocês têm que falar em uníssono. E, portanto, isto é um processo que foi um lamiré daquilo e dos pontos-chave, mas é um processo que se constrói. E há desafios e, portanto, não desistam dele, que ele pode-vos trazer bons resultados. Pronto, e por fim, deixo aqui espaço para algumas questões. Exatamente, era isso. Deixo aqui espaço para algumas questões, então, caso. É exatamente que vamos convidar aqui a nossa audiência a colocar questões, quer seja por voz, quer seja por nosso chat. Muito obrigada, Ana Luísa, foi super sucinto, mas muito, muito, muito claro. Realmente também eu fiquei aqui com as minhas notas, que é alinhamento, é a palavra, portanto, realmente é preciso termos aqui a voz das nossas marcas e da nossa empresa alinhada a uma voz só. O conhecimento interno, muitas vezes, e até era uma das minhas questões, do papel de quem propõe, de quem faz este alinhamento, qual é a dificuldade em passar, ou seja, em passar a necessidade das marcas e das empresas se conhecerem internamente. É um desafio bastante grande. Porque se nós formos a um gestor, a um dono da marca, um CEO, dizer defina-me lá a sua marca, ele está convencido que consegue responder a todas as questões de uma forma rápida e direta, que ele sabe. Muitas vezes sabe, mas não consegue passar. Muitas vezes tem ali aquilo, mas não está claro. Então, se não está claro para ele, não vai estar claro para ninguém ao longo da estrutura da empresa, da hierarquia também aqui. E aqui muitas vezes tem a ver com os próprios objetivos que já foram propostos, ou seja, nós entramos, por exemplo, para fazer isto numa empresa que já está em andamento há uma série de anos, e a resposta é, mas eu já faço isto assim, não é? Já faço isto assim. Não há essa abertura. Aqui muitas vezes já me aconteceu isto, de estarmos durante 6 horas numa sala a definir um projeto novo, em que durante 6 horas nós fomos falando das fases do projeto, de todo o processo, do que é que queríamos para o projeto, do que é que seria esta nova marca, de qual era o objetivo, o target, definimos tudo.
isto começou de manhã e às 5 da tarde, já faltava uma hora para terminarmos, alguém faz uma pergunta que deita tudo por terra e tivemos que voltar ao início porque percebemos que ninguém estava no mesmo ponto. Portanto, isto é uma dificuldade muito, muito grande. Mas não é impossível. E que nós vemos marcas, e quando nós dizemos isto, nós pensamos sempre que são grandes marcas. Porque é uma Disney, porque é uma, como eu falei, uma Netflix. Não é. Na verdade, não é. Nós temos é que confiar e acreditar no processo. E quando é a mesma coisa que se nós estivéssemos em casa a falar e um quer sair às 5 e outro quer sair às 6 e ninguém conversa e de repente ninguém sai de casa. Pronto. Assim é um exemplo muito prático, porque estamos com objetivos diferentes. E quando nós estamos aqui a falar de definir uma estratégia, nós temos que chegar a uma sintetização daquilo que é o nosso propósito enquanto empresa, que seja muito curto, direto e claro. E esse poder de síntese é muitas vezes difícil. E serem objetivos possíveis de atingir, não é? Porque às vezes Exatamente, também exatamente. temos essa questão de estarmos a criar. Tem muito a ver com definir aqui o scoping da própria marca e não dá para sermos tudo para todos. Temos de ter aqui um score que é aquilo que é o nosso músculo, a nossa força, e ao longo do tempo irmos trabalhando coisas diferentes, porque tudo é adaptável. Nós podemos mudar as ferramentas, o produto, podemos mudar tudo, mas aquilo que nós queremos ter não dá para mudar. Portanto, a menos que seja um rebranding e uma Exatamente. reestruturação muito grande. Mas não dá para Exatamente. ser hoje uma coisa e amanhã outra, porque assim os resultados não aparecem. Sim, sim, sim. O João Fernandes, eu vi que tinha aqui, não sei se entretanto ele levantou a mão, não sei se estará por aí, se continua, porque entretanto desapareceu a mãozinha. Sim. Olá, João, bom dia. Olá, bom dia. A minha dúvida é porque é o seguinte, eu trabalho com um mercado um pouco mais específico, fechado, que é a parte de minas e pedreiras, então tem muitas obras e os valores são muitos mais elevados. Então, normalmente, nossos clientes aqui têm uma resposta muito similar, que a obra ainda vai ser analisado, tem todo um processo por trás de análise de outras equipas, etc. Então, em relação a esse lifetime do cliente dentro da nossa empresa, como aqui nós somos uma empresa pequena e eu só tenho esses dados em Excel, eu queria saber mais ou menos se tem uma indicação de um CRM para que a gente possa fazer essa análise de dados e como a gente faz essa captação de novos leads em caso de uma empresa B2B. Porque em e-mail marketing nós não tivemos muita eficácia, porque nossos clientes normalmente passam sempre por uma central de compras, então para a gente chegar diretamente nessa central é um pouco mais difícil. Mas eu queria um pouco, se puder me indicar um CRM para a gente poder fazer essa análise de dados dos nossos clientes, porque como são preços um pouco mais elevados, eles têm normalmente um tempo de vida mais longo para até fechar o negócio. Certo. Há várias soluções. É assim, depende, obviamente, aqui de qual é portanto, o nível de investimento também, mas, por exemplo, eu assim, de repente, obviamente, temos o Salesforce, que é um grande exemplo que pode acontecer aqui para a empresa, mas há aqui uma questão que é importante perceber também, mais tanto como uma ferramenta, que é perceber como é que esta tomada de decisão é feita, se é quem é que toma efetivamente a decisão? É a pessoa que está a ser contactada? Porque pela questão aqui do João Fernandes, e olá João, peço desculpa, não, nem começamos por aí, mas pela questão aqui do João Fernandes, aquilo que eu percebi é que a tomada de decisão pronto, deste vosso, que se compra ou não, não é? Se fecha ou não a venda, nem sequer é da pessoa que fez ou que está a ser contactada, portanto. Há aqui várias questões a serem respondidas e para eu não dar uma resposta muito no vazio. De qualquer das formas, a geração de novos leads é sempre em B2B, é sempre uma questão difícil. Principalmente num setor muito específico como o que me deu, que eu não conheço a fundo, não tenho conhecimento. Agora, aquilo que normalmente em B2B nós tentamos fazer é perceber onde é que está o cliente. Esse cliente
é digital, tem a potência digital, é proeficiente, se calhar não vale a pena estarmos aqui campanhas de e-mail marketing se ele não estiver nesse nível de proeficiência. Então temos que perceber onde é que ele vai buscar a informação. Este cenário está a mudar, está a mudar radicalmente, mas ao longo destes anos, aquilo que eu me apercebi é que principalmente o cliente B2B em setores muito tradicionais é muito fechado e continua a fazer as coisas ainda como se faziam há alguns anos. Portanto, é aquela questão do hábito. E continua a ir muito a feiras, continua a ouvir muito aquilo que o do lado está a fazer. E é perceber essencialmente em que ponto é que ele está, porque a angariação de leads não adianta nós tentarmos ir para redes sociais, porque é o que toda a gente faz, mas se o nosso público não está lá. Por isso aqui assim é definir exatamente o público e perceber se realmente faz sentido. Eu diria que não. E-mail marketing, na minha experiência de B2B, só quando temos um produto muito específico e muito de reposição, por exemplo. Se for, para dar um exemplo que não se adequou ao João, mas é um exemplo, por exemplo, se nós estivermos a falar de produtos de papelaria em que as pessoas precisam de repor com frequência, faz sentido, porque temos uma promoção, pronto, isso faz sentido. No caso deste produto e deste lifetime value tão alargado como mencionou, o email marketing não é necessariamente para a conversão, mas entra aqui ainda na fase do inbound marketing, na fase do relacional. Não é necessariamente uma conversão. Muitas vezes quem está a tomar a decisão olha para estes meios como não converte, não funciona. Mas temos que colocar o meio, ou neste caso nós estamos a utilizar, ou seja, um sistema de SMS, um sistema de e-mail marketing, no posicionamento que ele deve ter para aquele público específico e para o nosso produto de acordo com o ciclo de venda. Pronto, para a geração de novos leads, então realmente é aqui procurar onde é que o nosso cliente está e também entender qual é a fase, né? Qual é o tempo em que ele toma a decisão. O que é que influencia essa decisão? Pronto, são tudo coisas a ter em atenção e a ter em conta. Ok, agradeço as respostas e realmente esse é a maior dificuldade que eu encontro aqui é essa abertura, porque o nosso cliente vem com a dúvida, a gente fornece toda a questão, toda a solução do problema dele, só que ele não é a pessoa que toma a decisão para compra. Geralmente passa um superior e esse superior sempre vai pelo preço mais baixo, independente do valor que eu mostrar do meu equipamento ou serviço. Então, essa é um pouco da dificuldade que a gente encontrou, mas eu agradeço muito a resposta e a atenção. Certo. Obrigada, João. Obrigada pela questão. Entretanto, mais alguém quer colocar alguma questão? Eu também informo que esta Speed Talk vai estar disponível no nosso canal do YouTube e depois também ficará disponível o contacto da Ana Luísa. Portanto, poderão sempre, que acontece frequentemente nas nossas Speed Talks, depois há todo um processo a seguir ela ser publicada que normalmente vão novamente ver e para ti mastigar melhor o assunto, por assim dizer. Temos aqui mais um compasso de espera, ver se as companhias já estamos com algum tempo já da Speed Talk, para manter o nome Speed. Eu vou dando por encerrada esta Speed Talk. Agradeço mais uma vez estarem presentes. Agradeço mais uma vez à Ana Luísa pela excelente apresentação que nos fez aqui e que foi sem dúvida muito clara e de fácil compreensão. Relembro mais uma vez que nós este mês de novembro temos um dos nossos grandes eventos do ano, a Gala Solidária da AEMinho, a segunda edição, este ano no Teatro Sá de Miranda, em Viana do Castelo, dia 22 de novembro. Ainda estão bilhetes disponíveis para compra na plataforma Bol, para isso vão ao nosso site, está toda a informação lá disponível. E dia 27 de novembro temos em Braga
o Grow, Empowering Leaders, Elevating Lives, relativamente à produtividade. Ana Luísa, dei este passo aqui. Muito obrigada, mais uma vez. Obrigada, Isabel. Obrigada mais uma vez também aqui à EMI por estar a disponibilizar este espaço e este ponto de contacto. Obrigada a todos pela participação e as dúvidas que foram colocando. E espero que estas ideias vos ajudem a inspirar as vossas equipas e a aproveitar outras oportunidades. Sem dúvida que sim, sem dúvida que vamos acrescentando aqui mais conhecimento às nossas empresas e às pessoas que fazem parte delas. Muito obrigada. E acompanhem as nossas redes sociais, LinkedIn, Facebook. Vamos aqui a falar de redes sociais, LinkedIn, Facebook e Instagram. Também já estamos no Instagram e no YouTube. Estamos sempre lá com as nossas Speed Talks. Muito obrigada e até à próxima. Obrigadíssima.